só? Versículo 46. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Eles dois pregaram e enfrentaram uma terrível inveja. Hoje pela manhã, na sala dos jovens, o filho estava falando sobre, estava expondo segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, dando uma lista de 18 pecados que seriam comuns nos últimos dias, e um daqueles pecados, no versículo 2, 2 Timóteo 3, versículo 2, é que os homens seriam blasfemos. E interessante que homens blasfemos, a origem desse termo se refere a homens mentirosos, caluniadores, que por inveja inventam mentiras daquelas pessoas de quem eles têm inveja. E foi justamente isso que aconteceu aqui nesta sinagoga. Os judeus ficaram com inveja, porque eu penso que durante vários sábados seguidos, quase toda a cidade não se reuniu para ouvir aqueles judeus falarem, mas se reuniram para ouvir aqueles apóstolos do Senhor, que pregavam muito bem, deviam pregar muito bem, e pregavam acima de tudo o Evangelho de Jesus Cristo. E eles ficaram com inveja de Paulo e de Barnabé e inventaram mentiras. Isso é mais comum do que se imagina, infelizmente. O fogo amigo. Mas Barnabé e Paulo não estavam nem aí para isso. Eles não se abateram, ficaram chorando, meu Deus, vou ficar mentindo a meu respeito, o que é que eu faço agora? Nada disso. Continuaram pregando e sendo discípulos de Jesus. E aí passaram para outra etapa. E eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 14, versículo 3. Atos capítulo 14, versículo 3. Barnabé, um operador de milagres. Atos 14, 3 diz: Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Meu Deus! O homem dava consolo e dava dinheiro, o homem discipulava, o homem era profeta, mestre, apóstolo, enfrentou inveja, nem deixou para lá a inveja, e Deus ainda usava ele para operar milagres. Meu Deus do céu, que homem tremendo, que servo de Deus maravilhoso, que tremendo consolo para a igreja de Jesus Cristo. Como seria bom se nós tivéssemos mais Barnabé no século 21 na igreja de Jesus. Como seria bom se tivéssemos ao menos um Barnabé aqui nesta congregação. Como seria bom. Fez milagres, claro, para ser apóstolo, tinha que, entre outras coisas, ver Jesus Cristo ressuscitado. Paulo viu, Barnabé também deve ter visto, porque ele era apóstolo e operava milagres. O próprio Paulo diz isso na sua segunda carta aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja terrível, que dava muito trabalho ao apóstolo Paulo. Eles chegaram até a dizer que Paulo não era apóstolo. E o principal propósito de Paulo haver escrito a segunda carta aos Coríntios foi para defender o seu apostolado, mas jamais por vaidade, porque para dizer, eu sou apóstolo sim e tudo mais. Não, foi para defender a causa de Jesus, a qual ele pregava, e que ele havia sido chamado por Deus para ser apóstolo, e eles podiam confiar no evangelho que Paulo pregava, porque ele era um apóstolo genuíno de Jesus. E ele diz ali, na segunda carta aos Coríntios, que havia também realizado milagres. Barnabé é um apóstolo de verdade, com selo divino de aprovação, selo divino de qualidade. E, se eu não tiver me perdido, em sexto lugar, vamos voltar para o capítulo 11. Barnabé, um homem bom,
cheio do Espírito Santo e de fé. O que aconteceu aqui? Aconteceu que, por causa da perseguição, ainda no tempo de Estevão, as pessoas se dispersaram e um grupo de cristãos nasceu em Antioquia. E havia ali naquela cidade pessoas que eram de Cirene, lembram de Simão Sirineu, e também de Chipre. Opa, Chipre, quem era de Chipre? Barnabé. A igreja de Jerusalém, então, decidiu enviar Barnabé para Antioquia para ver que movimento cristão era aquele, porque não eram muitos movimentos cristãos, era um só. E aí Barnabé chegou lá e eu fico extasiado quando eu leio esse relato aqui. Essa igreja tremenda, essa igreja dos sonhos, que passou a ser a sede missionária da igreja no livro de Atos, no primeiro século. E aí o texto diz, no versículo 21, Atos 11, 21, o seguinte: e a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava, animava, consolava, encorajava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Que homem tremendo! Ele vai para lá para discipular aquele povo. Não tinha ninguém melhor naquela época para discipular aquele povo. Deus, por meio da igreja, envia Barnabé para lá. Eu fico maravilhado com o que vem a seguir agora. O texto diz que Barnabé era um homem bom. Será que alguém pode dizer que a gente é bom? Ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Cheio do Espírito Santo, cheio de fé. O livro de Atos dos Apóstolos, nos primeiros séculos da igreja cristã, também foi chamado de livro dos Atos do Espírito Santo. Há muitos manuscritos gregos se referindo ao título desse livro como sendo o livro do Espírito Santo. E ainda hoje a gente poderia dizer que o livro de Atos é o livro do Espírito Santo. Se não estiver enganado, o livro de Atos faz menção ao Espírito Santo por 42 vezes. 42 vezes. E é interessante que sempre que o livro de Atos faz referência, faz menção ao Espírito Santo, à mão do Senhor, aqueles que estavam com o Espírito Santo, aqueles que estavam cheios, alguma coisa de muito boa acontece ali. Nunca nada acontece. Sempre alguma coisa boa acontece, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, dinâmico, criativo, que aviva o seu povo, que dá vida literalmente e que opera no meio do seu povo naturalmente. E sempre que o Espírito Santo enche alguém, ou seja, sempre que Deus enche alguém com o seu Espírito, necessariamente alguma coisa de boa deve acontecer. Se não é assim, baseado na palavra de Deus, eu digo: alguma coisa está errada. Ou não está cheio do Espírito Santo, ou outra coisa qualquer. Basta dar uma lida na Bíblia, gente. Não estou falando coisa nova aqui não. E foi assim que aconteceu no livro de Atos. E aí, Barnabé era cheio do Espírito Santo e de fé. Ele não era cheio de si mesmo. Quando ele chegou ali, ele não ficou triste, ele se alegrou. E aí o que é que ele faz? Ele vai até a cidade de Tarso. Opa! Tarso era a cidade de quem? De Saulo, de Paulo. E Tarso era ali do lado, a apenas 160 quilômetros de Antioquia. Ele não manda uma carta.
mandando chamar Saulo. Ele vai lá em Tarso, convencer a Saulo a voltar com ele para Antioquia, porque ele sabe que tem muito trabalho para ser feito ali. E Saulo volta com ele, e eles passam um ano discipulando aquele povo, aqueles irmãos. Meu Deus, ele vai para lá, chama Saulo. Ele sabia da capacidade de Saulo, quão profundamente inteligente e abençoado era o irmão Saulo. Mas ele não sentiu inveja, ele não sentiu ciúme de Saulo. Pelo contrário, ele disse: Saulo é o camarada certo para me ajudar nessa igreja. Ele vai para lá, arrasta Saulo consigo, e os dois discipulam aquela igreja. Eu tenho um amigo que, quando terminou o curso do seminário, na sua própria igreja passou 2 anos sem pregar. E ele tem condições de pregar, porque a liderança tem ciúme dele. Barnabé não era assim. Barnabé não se entristeceu com isso, se alegrou. Barnabé não mediu esforços para trazer Saulo, porque ele era um homem abençoado, cheio do Espírito Santo e de fé, que visava a obra de Deus, não visava seus próprios interesses. E é interessante, mais ainda, que depois disso, desce um grupo de Jerusalém para Antioquia, e um desses profetas, era um camarada chamado Ágabo, que até Paulo, numa certa ocasião, desobedeceu uma de suas profecias, pecando, diga-se de passagem. E Ágabo profetiza e diz que vai haver uma grande fome, e eles se mobilizam por conta daquela grande fome que certamente virá. Mas para que Ágabo tem que vir de Jerusalém para cá? Barnabé poderia ter dito: eu sou profeta, meu camarada, já tem Saulo aqui que é profeta também, aqui tem lugar para ele não. Grupo de profetas, fica aí em Jerusalém, que aqui já tem gente demais. Barnabé não era cheio de si, era cheio do Espírito Santo e de fé. Ele não precisa de nada mais, não precisa de treinamento teológico formal no seminário, não precisa. Eu não acredito nisso. Eu sou um dos maiores defensores que vocês devem conhecer do treinamento formal teológico no seminário. Mas quem fundou a igreja de Roma? Qual dos apóstolos? Leigos, por assim dizer. Barnabé foi um consolo para a igreja, porque ele foi doador de consolo e de bens, ele foi discipulador, ele discipulou nada mais nada menos que Saulo, certamente muitas outras pessoas, talvez o seu próprio primo Marcos. Colossenses 4:10 diz que ele era primo de Marcos. Certamente este Marcos, ao qual Paulo faz menção em Colossenses, é João Marcos, quem escreveu o Evangelho. Barnabé também era profeta, mestre e apóstolo. Barnabé enfrentou a inveja dos judeus. Barnabé operou milagres. E Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem desse só pode ser um tremendo consolo para a igreja, todos os defeitos que eu e você temos, irmãos. Como estamos carentes de homens como Barnabé. O Novo Testamento faz menção de quase 30 dons espirituais. Há várias listas: Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, primeira carta de Pedro capítulo 3. São quase 30 dons espirituais. Pela contagem que eu fiz em casa, Barnabé tinha pelo menos 11 dons espirituais. Isto porque apóstolo nunca foi dom espiritual. Apóstolo é chamado. Paulo nunca disse que tinha o dom de apóstolo. Ele disse: eu fui chamado para ser apóstolo. Se apostolado fosse dom, Barnabé tinha 12. Ou seja, ele tinha mais de 1/3 dos dons espirituais mencionados no Novo Testamento. Eu acho que eu não vou lembrar dos 11 aqui que eu alistei em casa, mas vamos lá. Barnabé era profeta, confere? Barnabé tem o dom do ensino, confere? O ensino e mestre aparecem em 2 listas, vamos dizer que sejam 2 dons. Barnabé era médico, confere? Barnabé era evangelista,
13, a igreja envia. Barnabé tem o dom de misericórdia. Romanos capítulo 12, ele exerceu misericórdia. Atos capítulo 11, versículo 30, termina dizendo que os irmãos recolheram aquelas ofertas e junto com Paulo ele foi levar o dinheiro para os irmãos que iam passar aquela fome. Profeta, ensino, mestre, misericórdia, serviço. Amém. Romanos capítulo 12, ele serve aos irmãos, ele serve à igreja. Atos capítulo 4 diz isso. Barnabé tinha o dom de operação de milagres. 1 Coríntios capítulo 12 fala que existe esse dom. E ele tinha. Barnabé, profetizado eu já falei. Acho que não vou lembrar dos outros irmãos, infelizmente. Mas Barnabé tinha o dom de contribuir também, que é um dom de acordo com Romanos capítulo 12. E mais alguns 5 ou 6 dons que eu não lembro no momento, infelizmente. Talvez eu devesse ter anotado. E aí? Quão parecidos com Barnabé eu e você somos? Barnabé é uma humilhação para a gente, né? Mas ele é um consolo para a igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, o Senhor, Deus, pode levantar homens como Barnabé para nos ajudar. Filho da consolação. Eu esqueci o dom da exortação, né? Nome, talvez o principal dos dons de Barnabé, já que o seu apelido, seu cognome foi atrelado a esse dom. Ele tem o dom de encorajar, também tem o dom de liderar. Já cheguei em quase todos. Irmãos, que Deus nos ajude a buscar de Deus ser como o irmão Barnabé, consolo para os outros, consolo para os demais, consolo para o corpo de Cristo, sendo doador de consolo, de bens, fazendo discípulos, exercendo os dons que Deus nos dá para exercer, para abençoar o corpo de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, bendito seja o teu nome mais uma vez, Senhor. Te louvamos por haver levantado o irmão José. Aqui os apóstolos chamaram de Barnabé porque tão abençoado que ele era. Levanta também homens do nosso meio, mulheres que sejam tão abençoados como Barnabé, ó Pai, para consolar o teu povo em todos os lugares onde há crentes nesse planeta. Abençoa a nossa vida e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.